Meu nome é Andressa, eu vou falar da introdução do artigo e sobre a descrição do filme. Desde sua origem, o cinema despertou o interesse de diferentes grupos sociais pela sua grande possibilidade de uso empresarial, simbólico e científico. As inclusões iniciais do cinema no campo educacional podem ser observadas dos primeiros séculos XX, com grande influência do cinematográfico é, Lumière, a partir de experimentos de Edison e Leon Bully, capaz de produzir imagens e movimentos. É imprescindível destacar que os filmes comerciais são muito diferentes dos educativos, afinal, os educativos foram criados com a intenção de serem levados para a sala de aula, enquanto os comerciais são produzidos para gerarem lucros e conseguir o maior número de espectadores sem uma atitude educativa, primariamente dita, né, podendo ser levada para a sala de aula. Afinal, os filmes comerciais, eles também são fonte de conhecimento e são acessados amplamente pela população. Nesse slide, eu coloquei duas citações de Duarte, que foi em 2012, a página 86 de um artigo que ele diz: o cinema está em ambiente escolar, seja porque ver filme é uma prática usual em que quase todas as camadas sociais da sociedade, seja porque se ampliou nos meios educacionais, reconhecimento de que em ambientes urbanos o cinema desempenha um papel importante na formação e da cultura das pessoas. E a outra citação é: os filmes precisam ser encarados no âmbito pedagógico como uma obra de arte, um instrumento pedagógico de grande valia para ensinar aspectos relativos e valores de crenças ideológicas. Mesmo não apresentando uma função educativa propriamente dita, os filmes, eles funcionam como uma forma de educar, seja culturalmente falando, socialmente, cientificamente, afinal, eles podem influenciar nas atitudes, no comprometimento e desenvolvimento dos espectadores, pois funcionam como uma fonte de inspiração. As expressões cinematográficas podem ser trabalhadas em sala de aula de diversas formas, tanto em linguagem audiovisual, a parte teórica, e a parte técnica como expressão artística. Agora eu vou falar um pouco sobre como é a história do filme Robôs. O filme começa trazendo a história de Rodney Lataria, que nasceu em uma cidade onde tudo era feito de metal. O nome da cidade é meio sugestivo, pois Rebite é uma espécie de fixador, que é um cilindro similar a um prego, que está diretamente associado à composição dos robôs, que inutilmente necessitam de rebites para ficarem com uma estrutura desejada. A história de Rodney é contada desde seu nascimento, ou melhor, a sua montagem a partir de peças que chegam embrulhadas em caixa. Essas peças são encomendadas e os pais podem escolher características que acharem mais adequadas para seus filhos. Como o caso de Rodney, ele tem os olhos da avó materna e o nariz do avô paterno. O filme dá ênfase à escolha do sexo biológico pelos pais. Em uma cena, o pai acaba esquecendo a peça que vai definir o sexo de Rodney, né? Mas logo em seguida ele consegue resolver isso e que explica que ele seria um menino porque é mais fácil se tornar um inventor na sociedade em que eles viviam. As cenas seguintes trazem o conhecimento de Rodney, o crescimento de Rodney, né, mostrando como um robô que tem uma vida normal até seu pai apresentar o grande soldador, um personagem que inventa coisas a fim de facilitar a vida das pessoas Em alguns momentos, o filme traz o inventor como uma pessoa que está predisposta a fazer coisas boas. Essa visão faz com que as pessoas compreendam o cientista como produtor de artefatos e não propriamente de conhecimento. Rodney ele fica muito animado ao conhecer o grande soldador e começa a colocar suas aptidões de invenções científicas em funcionamento. Rodney realiza vários testes até chegar ao primeiro prototipo. Para isso, ele usa óculos e coloca uma panela em sua cabeça e fica com a língua para o lado de fora de sua boca. Sua invenção está diretamente relacionada à profissão de seu pai, que é lavador de pratos. Seu, pro... Seu prototipo é capaz de lavar, secar e organizar os pratos rapidamente. No início, seu pai fica inseguro ao usar a invenção, deixando evidente o medo da maioria das pessoas em utilizar uma nova tecnologia. É... Rodney ele decide até Robópolis para mostrar que seu prototipo pode fazer muito mais do que simplesmente lavar prato, mas acaba surpreendido pela substituição do grande soldador por um robô chamado Dom Aço, que visa lucrar em cima das invenções das pessoas e não ajudá-las como era antes.
Nas próximas cenas, Rodney faz novos amigos, todos considerados enferrujados. Era um nome dado àqueles que poderiam dizer agora de baixa renda. É, então, eles acabavam, como eu disse, eram favorecidos, menos favorecidos economicamente. Esse termo também está associado à ferrugem, que é produzida pela reação química do ferro com o oxigênio. Esse processo também pode ser chamado de oxirredução, pois envolve a oxidação do ferro e a redução do oxigênio. E a partir dessa reação ocorre a formação de óxido de ferro. Em muitas cenas é possível ver os enferrujados jogando óleo diesel de suas estruturas. Rodney tenta ajudar a todos, seja com amizade, inventando, montando e desmontando peças. O que mais motiva Rodney é encontrar o grande soldador, que está doente. Não existe mais peças de segunda linha para que ele possa melhorar. Com a ajuda dos amigos, Rodney consegue encontrar o grande soldador e mostrar a ele sua invenção. A partir da descrição. Olá, eu sou o Pedro Henrique. Vou continuar esse trabalho falando sobre certos assuntos presentes no filme que estão relacionados à química. Falarei também sobre energias variadas e sobre pesquisas científicas. Em relação à química, sob o ponto de vista do pesquisador, consideramos que os principais assuntos presentes no filme são os metais e suas propriedades, o processo de ferrugem, o lixo eletrônico, a constituição química dos robôs e seu funcionamento. Sendo relevante a discussão sobre a pesquisa científica, a maneira como os pesquisadores agem sobre os limites da pesquisa buscam incentivar o gosto pela área científica a partir do personagem Rodney. Nesse filme, nós também aprendemos sobre as energias, que elas são variadas das mais diversas formas. Temos a cinética, mecânica, potencial, elástica e elétrica, e em diferentes cenas, o uso de energia durante o filme, desde o nascimento do Ronald, na qual observamos que quando ele está nascendo, são necessárias pilhas para que ele se movimente, até mesmo na sua formatura, que ele e os outros formandos atiram seus capelos para o alto. Também se tem transformações de energia que ocorrem em diferentes cenas, como na frase "quando a lataria está dentro de uma bola metálica usada para transporte, a bola sobe acumulando energia potencial gravitacional e quando ela cai transforma-se em energia cinética". Olá, meu nome é Jontas e eu vou falar sobre a relação do filme com a química. E eu vou começar pelo um fato que eu achei bem interessante colocar, que é a parte dos robôs beberem óleo ao invés de água, que eu achei interessante colocar, pois se os robôs bebessem água, né, além do contato com o ar neles, que possui oxigênio, que ajuda no processo da ferrugem, que a ferrugem, que seria meu próximo tópico, que já é um processo de oxidação, né, que é uma reação química gerada pelo contato do ferro com o oxigênio presente no ar e na água. Então, juntando esses dois, daria um processo de ferrugem bem mais rápido, uma oxidação mais rápida. E eu achei interessante colocar, pois eles sempre bebem óleo ali para estar sempre lubrificando o ferro, o metal, no que, né, que é o corpo deles, os corpos deles, de todos os robôs. Contanto que, né, um fato deles conseguirem ficarem velhos por causa do ar, por causa do oxigênio presente no ar. O, o óleo, ele possa até prevenir que eles dê a ferrugem, mas a oxidação com o tempo, como, como a oxidação quando ocorre, quando a química, né, perde um elétron, numa reação química perde um elétron para outra, e um fica com a carga mais positiva, quando no caso o NOx aumenta, que é o número de oxidação, né? Ele aumenta e acontece isso. Aí com o tempo ele acaba dando isso, né? Ele acaba, o robô acaba ficando mais velho com o tempo e é tipo um produto prolongado, uma, um efeito prolongado. E agora também vou falar também da magnetização, que eu achei interessante, se eu não me engano, no final do filme, né?
também numa cena de uma guerra, quando o robô vermelhinho briga com o pessoal lá, ele acaba tendo, no caso a armadura dele, toda puxada pelo imã. E no caso o imã, né, é um material, não o imã, mas a magnetização é mais ou menos quando um material fica exposto a um campo magnético no ímã permanente e ele fica ali por um longo tempo passado perto de um ímã, ele acaba pegando uma dessas propriedades magnéticas. Por exemplo, às vezes, dá para até testar isso em casa, se você tiver, né, agulha e um ímã, aqueles que às vezes botam na geladeira. Se você deixar uma agulha grudada ali no ímã por um tempo, depois de passando um longo tempo, né? Quando você soltar, você pegar outra agulha com essa agulha que você colocou no ímã, essa agulha vai estar magnetizada, porque passou ali, ela estava ali, praticamente, né? A agulha estava coberta pela magnetização do ímã, esse ímã, esse ímã, e acabou que passou essa magnetização para a agulha. Então, é isso.